Glória a Deus, glória a Deus. Neste momento iremos começar a Escola Bíblica Dominical. Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nesta manhã estaremos concluindo o segundo trimestre do ano de 2026. Queremos convidar a todos para neste momento, não sei se está, não sei se todos podem neste momento nos acompanhar. Você que pode estar chegando agora, pode comentar e assim participar desta live da EBD. O título da nossa EBD semanal é Desperta EBD. Deus desperta o crente para estar na presença dele nas manhãs de domingo. A maioria dos crentes, dos cristãos, estão participando da escola bíblica em algum lugar neste momento. Vamos estar orando, depois nós vamos entoar o hino de número 378. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por tuas ricas bênçãos. Obrigado pelo Senhor ter guardado as nossas vidas, por nós estarmos aqui para, junto com teus amados, bendizermos e exaltarmos ao teu santo nome. Tome em tuas mãos, eu te peço, essa escola bíblica dominical. Nos ajuda, Senhor, a compreender, mediante, Senhor, o estudo da tua palavra, a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 378 da Harpa Cristã, que nos diz assim: quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia. Devo por isso seu nome exaltar. Quão doce é seguir nas pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Sigo seus passos de terno carinho, misericórdia, amor, mansidão. Qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo a Santa Sião. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e leva a cruz. Quero seguir as pisadas de Cristo, sempre acima pelejo.
para Sião, que por fé eu avisto, onde para sempre eu vou descansar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz. Perto de Jesus, quão doce é seguir as pisadas do Mestre e leva a cruz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, a lição de hoje é dia 28 de junho de 2026. O título da lição é O Legado de Fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. O legado de fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. O texto áureo: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Verdade prática: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar diretamente na leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 11, versículos 8 ao 12 e 17 ao 21, que ele diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cordão. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, pelo título da nossa lição, repetindo, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó, que nós iremos tratar de forma sucinta, é claro, sobre o legado de cada um desses personagens bíblicos, patriarcas, que viveram em um período bem distante, bem remoto,
com relação aos nossos dias, mas os seus corpos, com certeza, já se transformaram em cinza. Porém, glória a Deus. Porém, o seu legado continua e vai continuar por longo período aqui na terra. Meus amados irmãos, vou aqui tentar tirar do nosso celular o som, que eu esqueci de tirar o som aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Eu tenho que fechar aqui a revista, que eu estudo a revista e ensino a revista pelo aplicativo, viu? Pelo aplicativo, pelo PDF, melhor dizendo. É um aplicativo a PDF, não é isso? Vamos ver, nós já lemos a leitura bíblica em classe e nós vamos à introdução. Com esta lição encerramos o trimestre de estudo a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos, tanto no judaísmo como no cristianismo. Tem exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Então vamos tentar entender. Um dia Paulo escreveu que tudo que está escrito no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é para a nossa edificação, para o nosso proveito. Então a gente precisa entender que essas pessoas deixaram um legado de fé através das suas decisões, através das suas entrega e obediência à palavra de Deus, para que nós possamos seguir o exemplo deles. Nós precisamos seguir o exemplo deles. Nós desenvolvemos a nossa fé atual baseado sim na fé desses homens, no ensinamento que essas pessoas passaram, seja através do que eles falaram e seja através do que eles deixaram de exemplo ou ações. Primeiro nós vamos falar sobre o legado de Abraão, o alcance do legado de fé de Abraão. A Bíblia mesmo chama Abraão de nosso pai na fé, em Gálatas capítulo de número 3 e o versículo de glória a Deus, Paulo diz que os que creem em Jesus são filhos de Abraão. Então Abraão é o nosso pai na fé. Foi o primeiro, veja bem, foi o primeiro a quem a Bíblia diz que a fé dele foi imputado por justiça. Vocês se lembram? Creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a gente precisa buscar, através de uma pesquisa bem apurada, os exemplos que foram deixados por Abraão, o legado que Abraão deixou. Abraão, ele vivia onde? Ele vivia em uma terra dominada pela idolatria. E aí houve um momento em que Abraão recebeu o chamado de Deus para sair da sua terra, da sua parentela,
e fosse para um lugar preparado para ele. Ali Abraão ouviu a voz de Deus, e quando ele chegou neste lugar, Deus apareceu a ele novamente, lhe fazendo promessa de que a descendência dele herdaria aquela terra. Abraão, naquele momento, ainda não tinha filhos, e a sua mulher já tinha avançada idade e era estéril. Olhe bem como Deus faz. Olhe bem como Deus faz. A fé incondicional de Abraão. O que é uma fé incondicional? É aquela fé em que você não coloca diante de Deus alguma proposta. Você permite que Deus imponha as regras. Olha que fé bonita. Vou repetir. A fé incondicional é aquela em que você não propõe qualquer tipo de cláusula. Você deixa que Deus escreva a cláusula dessa aliança com Ele. Amém? Muito bem. Então, Abraão, ele teve uma fé incondicional. Ele permitiu que Deus colocasse as regras nessa relação e no cumprimento de suas promessas. Então ele obedeceu o chamado de forma incondicional. Tanto é que o versículo que nós lemos, Hebreus 11:3, que ele foi para a terra, mas sem saber aonde estava e para onde ia. Olha, eu fiz a minha parte, Deus. Eu sei que Deus vai fazer a parte dele, glória a Deus. A resposta ao chamado de Deus. Então Abraão recebeu um chamado divino quando se encontrava onde? Em Harã. De primeiro ele foi em Ur dos Caldeus, ele foi para Harã. E lá Deus o chamou para Canaã. E ele peregrinou naquela terra durante toda a sua vida. Não construiu nenhum alicerce de concreto, de betume, de cal, de pedra. Viveu o tempo todo em tendas e peregrinando aquela terra. Então, sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. É uma coisa. Como é que eu posso, ser motivo de orgulho para Deus, gente? É difícil, né? É difícil. Mas como é que eu posso ser motivo de orgulho para Deus? Vamos meditar nessa questão aí. A Bíblia diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Vamos agora tratar sobre o legado de Isaac. Já falamos sobre o legado de Abraão, vamos falar sobre o legado de Isaac. Isaac, como seguiu os passos como um bom filho, seguiu os passos do seu pai. Que maravilha, né? O significado do nome Isaac. Isaac significa o quê? Riso, ou ele riu. Isaac significa riso. Quem riu, de fato, na história, foi Sara. Sara riu. É bom que se diga que a palavra mais apropriada não é um rir de alegria, não. Não foi um rir de alegria, não. Não foi um rir de crença, não. O riso de Sara foi de deboche. Ela ficou atrás da tenda, dentro da tenda, ouvindo Abraão conversando com os anjos, e um deles era a presença teofânica de Deus, ou o anjo do Senhor, ou o próprio Cristo. E ali ele fez promessas que no prazo de 1 ano visitaria
a Sara e ela geraria filhos. Imagine Sara com 90 anos. Ela tinha que fazer uma análise entre o que ela ouviu e o que ela estava vivenciando. E quando ela fez essa análise, ela riu de deboche. Disse: como pode eu, que já passei do costume das mulheres, não ovulo mais há muito tempo, há mais de 30 anos que eu não ovulo. E vem esse senhor aí dizer que daqui a um ano, ainda daqui a um ano, eu não sei nem se vou estar viva, eu vou gerar um filho. O anjo do Senhor ouviu os pensamentos de Sara e disse: tua mulher está aí atrás, da tenda, da porta, da cortina, e está debochando. E por esse motivo, Isaac passou a ser o nome dessa criança como forma de lembrança de que o Deus que eles servem, o Deus que se revelou a Abraão, é o Deus verdadeiro. Isaac levou esse nome, é um soa até bonito, né? Soa bonito esse nome, mas o seu significado é rir de deboche. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria, quer dizer, aquele riso de Sara se transformou em riso de alegria. O riso de deboche agora passou a ser riso de alegria. Tanto é que Sara diz: desde agora as gerações futuras rirão de mim, mas não mais de deboche, mas de alegria. Quer dizer, o sentido do nome Isaac passou a ter um sentido positivo depois disso. Isso é normal durante o uso das palavras, eles vão mudando seu sentido, como fariseu. A palavra fariseu significa separado, santificado. Mas hoje, no sentido pejorativo, fariseu significa hipócrita. Mas no sentido etimológico da palavra fariseu significa santo, separado. Então Isaac também tinha o seu sentido etimológico, rir de deboche. Mas o seu sentido, depois de cumprimento das palavras, das promessas de Deus, passou a ser considerado riso de alegria, tá bem? Vamos lá. Então o nascimento de Isaac simboliza o quê? Que Deus, ele é fiel. E é uma coisa que Paulo, ele defende a fidelidade de Deus aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Cidiane, que está nos acompanhando aqui, viu? Minha digníssima esposa. Vamos estar agora falando sobre Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac enfrentou dificuldades, enfrentou lutas, enfrentou perseguições dos moradores, dos habitantes da terra prometida. E Deus apareceu a ele e concedeu a ele justamente uma renovação da aliança, lembrando de que Deus estava do lado dele, que não deveria temer. Isaac seguiu os passos de seu pai Abraão, manteve a sua fidelidade e a sua confiança nas promessas de Deus. Isaac e o legado de fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisão apressada, mas esperou o agir de Deus. Interessante, né? Isaac já estava com seus 40 anos mais ou menos, e não escolheu mulheres entre as cananeias para ser a sua esposa. O pai de Isaac, Abraão, estava já orientando a Isaac a esperar em Deus, e foi o que Isaac fez. Isaac tinha recebido a notícia,
a uma experiência triste que foi da morte da sua mãe, Sara. E enquanto ele estava no campo, o que ele fazia constantemente, saía para meditar todos os dias. Enquanto isso, o Damasceno Eliezer recebeu uma missão da parte de Abraão para ir buscar uma noiva para Isaac, lá onde? Na terra de Harã. E chegando lá, trouxe quem? Rebeca, a qual foi sem conhecer quem era Isaac, sem saber que aquele homem, um Damasceno, estava falando a verdade. Mas Deus, quando Ele está no negócio, é assim mesmo. As coisas acontecem de forma misteriosa, de repente a surpresa vem e Deus mostra que está conosco. Glória a Deus. Isaac, aos 40 anos, casou-se com Rebeca, e provavelmente Rebeca foi uma resposta da oração que Isaac já fazia há algum tempo, para que Deus enviasse a sua companheira. Existe um texto em Provérbio que diz que a herança vem dos pais, a riqueza e a herança, geralmente vem dos pais, mas a mulher virtuosa, ela vem do Senhor. E um dia eu falei isso para um pastor que acreditava na ideia de que Deus não intervém na questão da minha escolha de quem eu vou me casar ou não. Ainda existe uma tese que se perdura até hoje, e já vi pastores falando em palestra que Deus, ele não interfere na sua escolha. Por um lado é verdade, mas por outro lado, Deus, ele sabe qual é a pessoa certa para você. Se você ir na direção de Deus, Deus não vai permitir que você se case com qualquer uma, não. E mesmo que você se apaixone, Deus vai tirar essa pessoa do seu caminho. Pode ter certeza disso. Se você está buscando a presença de Deus, mas de repente, na hora da fraqueza, se apaixonou por alguém que não é a pessoa ideal, que pode ser uma pedra no seu caminho no futuro, Deus vai fazer um jeito de você, até vai doer. Dói. Eu conheço muitas pessoas que já passaram por essa experiência, se apaixonaram por uma pessoa, lutaram com Deus para ter essa pessoa, mas Deus disse: se tu for adiante, tu vais sair do meu propósito. Eu já vi Deus fazer isso, pode ter certeza disso. Então Rebeca é a pessoa que Deus colocou no caminho de Isaac, e foram felizes e constituíram a família. E olha que Rebeca também era o que? Estéril. Rebeca era estéril. Isaac orou por cerca de 20 anos para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E quando nasceu, Isaac comemorou com uma grande festa e oferecendo a Deus, aleluia, um sacrifício de gratidão. O legado de Jacó, já falamos sobre o legado de Abraão, já falamos sobre o legado de Isaac, agora vamos falar sobre o legado de Jacó. Jacó, como todos nós sabemos, tinha um irmão chamado Esaú. O nascimento deles foi um nascimento diferente do normal, porque quando Esaú nasceu, Jacó veio depois, mas segurando o calcanhar do seu irmão. Por isso que o seu nome passou a ser o que? Jacó. Jacó é aquele que se aproveita, é o aproveitador. É aquele que quer chegar num lugar junto, com o esforço de mais alguém. Alguém tem que ajudá-lo a chegar a algum lugar. É o sopeiro, vamos dizer assim. É aquela pessoa que é sopeiro. Então Jacó era uma espécie de sopeiro, que aproveitava as oportunidades para que assim pudesse fazer, tirar proveito. Era um aproveitador de primeira qualidade.
Então, o nome Jacó significa suplantador, aquela pessoa que suplanta, que se apropria, se aproveita de alguma coisa até que não é dele. Então a Bíblia, ela não esconde o fato de que homens, mulheres também, escolhidas por Deus, não eram perfeitos. Porque assim fica difícil para nós entendermos que como é que Deus é soberano em suas decisões, mas é necessário que o ser humano já nasça com qualidades que se alinhem com os seus projetos. Não, Deus ele chama o torto e conserta para que esse se alinhe nos seus projetos. Essa é a verdade. Se alguém tem consciência de que está em um chamado, mas está torto, esse alguém precisa refletir sobre uma necessidade de se alinhar, de ter uma conduta moral e espiritual dentro de um processo de santidade que é fundamental para os nossos dias. Olha o que diz Paulo a Timóteo: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: Deus conhece os que são seus. E aquele que profere o nome de Cristo, fuja da iniquidade. Porque em uma casa existem vários vasos, uns para honra, outros para desonra. Mas Deus tem separado os que são para honra, para que sejam úteis para a obra dele. Vá lá, 2 Timóteo 2, a partir do versículo 19. Então Deus, ele chama o errado, ele chama o torto. Em algumas situações pode haver no nosso trajeto espiritual um declínio, um erro, mas de repente a gente se alinha de novo, pede perdão, pede a misericórdia de Deus e se alinha. Mas continuar descendo, se afundando na prostituição e dizer que Deus não chamou para a santidade, porque santidade é religiosidade, santidade é coisa desses homens aí fanáticos, pode ter certeza, viu, que Deus vai cobrar de você depois. O arrependimento muda destino. Observamos que para Jacó mudar, ele teve que passar por algumas fases da vida. Quando ele fugiu para a casa de seu tio Labão, ele percebeu que existia alguém mais esperto do que ele. E ele pode até pensar, eu puxei, foi meu tio Labão, mas só que igual a ele não existe. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes durante 20 anos. Labão fez Jacó Jacó se casar com a filha mais velha, quando Jacó trabalhou 7 anos pela filha mais nova. E vamos ver que nessa situação fez Jacó refletir sobre o que ele fazia e viu que ali fazia parte justamente de um processo de mudança, a qual foi ocorrendo ao longo do tempo, e a gente vê que Jacó começou a se alinhar, porque ele tinha feito uma aliança com Deus em Betel, que andaria na linha, desde que Deus o abençoasse, fizesse prosperar, que ele seria dizimista, e assim ele cumpriu com a sua palavra. Ele foi se alinhando de acordo com uma conduta mais séria, mais dependente de Deus, e não mais dependente das suas enrolações, das suas atitudes fora do padrão moral. Então, Jacó teve que um dia voltar, fugir da casa de seu tio e voltar para a terra de Canaã, porque afinal de contas, lá estava uma promessa e também tinha uma pendência.
E a gente tem que entender. A Bíblia diz que nós não devemos dever coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Então você que está me ouvindo, se você tiver alguma pendência, do passado, resolva. Peça perdão. Interessante, quando eu me converti, eu tinha muitas pendências. Algumas estão fora do meu alcance. Algumas podem estar fora do meu alcance, como pode estar fora do seu alcance. Mas algumas vieram até mim. Pessoas que eu tenho, vamos dizer assim, ofendido no passado, de repente apareceram. E nesse encontro eu tive a oportunidade de pedir perdão. Que Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu não gosto de manter de forma alguma rivalidade com alguém. Porque afinal de contas, somos a imagem e semelhança de Deus. Quando alguém tem rivalidade comigo e o momento, vamos dizer assim, aquele momento não tenho como me submeter, porque afinal de contas eu posso estar correndo risco, mesmo. Eu aí mantenho uma postura de defesa, não é isso? Mas depois eu dobro o joelho. Eu costumo fazer isso, dobrar o joelho e dizer: eu tenho misericórdia de mim, Deus, tenho misericórdia de fulano. Nós tivemos um desacerto, mas o meu desejo, Senhor, é podermos ser amigos, poder apertar a mão um do outro, poder confiar novamente, se houve um momento de confiança entre nós. É isso que eu faço. E assim, Deus tem me dado vitória. A bênção é interessante, porque esse texto diz assim, o último item sobre o legado de Jacó. A bênção ofuscando a tragédia. Gente, a gente vê o que aconteceu na Venezuela, um terremoto atingiu diretamente aquele país e muitas pessoas estão nesse momento chorando, mas em meio a tanta catástrofe aparecem às vezes imagens que nos traz alegria, que nos traz esperança. A exemplo do resgate de uma criança de mais ou menos 11 anos, de uma criança recém-nascida, viva, acolhida pelos socorristas. Isso traz para nós emoção e uma sensação de que há esperança para aquele povo. Por isso eu peço a você, ore pela Venezuela, não só sobre esse aspecto, a tragédia que aconteceu, a qual está sendo bem assistida pelos países, principalmente vizinhos, que estão levando socorristas e ajuda também humanitária para os moradores, principalmente os moradores que foram atingidos. Imagine pessoas que estavam tomando banho e tiveram que sair correndo da forma que estavam, porque não deu tempo de pegar uma toalha. Aquela imagem não deve ser de forma alguma explorada por pessoas libidinosas, mas tem casos em que as pessoas fazem isso. Só a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas que se aproveitam de situações para ganhar like com seus comentários jocosos, apresentando imagens dolorosas como se fosse um momento de transmitir prazer para um grupo, um aglomerado pequeno de pessoas. Só a misericórdia de Deus para a vida dessas pessoas. Mas isso tem acontecido. O terremoto veio, a pessoa estava tomando banho e da forma como estava, não deu para nem vestir, nem colocar uma toalha, nem colocar as partes de baixo, cobrir as partes de baixo. Só a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, e continue orando por Venezuela.
Então a bênção ela ofusca a tragédia. Então Deus ele prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e assim ele fez. Jacó, que era um enrolado e coisa e tal, ele tinha sua culpa naquilo que ele fez, mas o que foi que Deus fez? Ele vai adiante e vai limpando o nosso caminho. É bom que se diga que o nosso Deus, ele vai adiante. Ele vai adiante. A nossa retaguarda é para nos proteger, mas ele vai adiante para limpar os nossos rastros, para transformar a maldição em bênção. É isso que ele faz. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. E toda restauração tem um propósito específico: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus deseja o bem dos patriarcas, embora como nós, eles fossem imperfeitos. Os patriarcas não eram perfeitos. Os patriarcas não eram perfeitos. Eles eram imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Como está escrito, né? Deus amou, em Gálatas está escrito isso. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então Deus usou, Paulo ali está defendendo a liberdade e a soberania de Deus de escolher a quem ele quer. Não despreze a escolha de Deus, não. Deus te escolheu. Eu passo por tanta luta, por tanta dificuldade, depois que eu aceitei Jesus. Mas ele te escolheu. Ele tem um propósito na sua vida, como teve na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos lá. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento. Esaú era uma pessoa que não respeitou o mandamento de Deus, para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com uma mulher de Canaã, e que não tinha a aprovação de Deus, muito bem de seus pais, não é isso? Gênesis 36, de 1 ao 3. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Então vale a pena a gente servir a esse Deus. A conclusão da lição de hoje: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando Israel, ou aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Eu gosto mais de usar essa expressão. Jacó é príncipe de Deus, ou Israel, transformou-se em Israel. O que significa? Príncipe de Deus. E o seu nome foi dado para o estado, ou a nação que hoje conhecemos, Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Quer um conselho? Deixe Deus mudar a tua vida. Não busque suas próprias regras, acreditando que a misericórdia do Senhor dura. Se você ver bem, conhecer bem a Bíblia, se você se aprofundar na palavra, você vai perceber que a cada dia em que a misericórdia de Deus se renova, ela não se renova no sentido de nos conservar pecadores, é no sentido de nos dar mais uma oportunidade para equilibrar a nossa vida, a nossa conduta,
de acordo com aquele que é o autor e consumador de nossa fé, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento e encerrar a escola bíblica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por nesta manhã, 28 de junho, estudarmos a Tua Palavra e aprendermos mais sobre homens de honra como foram Abraão, Isaque e Jacó. Pai, que o Senhor nos ajude a tirar proveito da vida dessas pessoas, das experiências que essas pessoas tiveram contigo, para que assim a gente possa confiar mais em Ti, acreditar mais nas Tuas promessas e nos entregar totalmente a Ti, meu Pai. Que o Senhor Deus venha abençoar as jornadas da próxima lição, para que nós possamos, aleluia, crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Encerramos assim a escola desta manhã e acreditamos que na semana que vem teremos mais uma oportunidade, se Jesus não voltar antes ou se Ele não nos levar. Deus abençoe.